Chegamos à nossa última mini aula. Então agora eu falo sobre a última instância, técnica vocal, e concluo sobre quais foram os apontamentos que essa investigação trouxeram para o desenvolvimento dessa pesquisa durante o meu doutoramento. Então espero que vocês estejam gostando e fiquem aí com a última mini aula. Bem, e a última instância foi a técnica vocal, que nós percebemos que, na verdade, esses atores e essas atrizes não tinham trabalhado uma técnica vocal específica. Na verdade, muito do que eles e elas tinham trabalhado vocalmente partia de um trabalho físico, partia de um trabalho sobre o corpo, e que essa voz era uma consequência dessa fisicalidade, uma consequência dessa corporeidade, construída sob um treinamento físico rigoroso. Então, técnica vocal em si não foi algo que essas pessoas trabalharam exatamente durante os ensaios, obviamente. Eram pessoas que já tinham passado por uma escola de formação e que ali elas retomavam alguns desses conhecimentos que tinham adquirido durante a sua formação como atores e atrizes. Bom, então, ao analisar todas essas instâncias, a gente relacionou ela com diversos elementos que nós tínhamos encontrado na literatura. E dessa maneira a gente conseguiu perceber que poderia haver uma pesquisa voltada para colocar esses elementos em prática. E é assim que eu acabei pavimentando o meu caminho para a pesquisa de doutorado, para tentar entender melhor como é que esses elementos se integravam ao trabalho de atuação, porque eles pareciam muito ligados a todo o trabalho autoral, não como instâncias em separado, não como uma técnica vocal que vai ser aplicada à atuação, mas como algo que se constrói em conjunto, mas que ainda assim precisa ter um cuidado e uma ênfase muito grande sobre essa palavra dita na cena, mesmo que ela não vá ser plenamente compreendida, que ela não queira ser plenamente compreendida. E a minha ideia, obviamente, não foi criar um receituário, não foi criar uma cartilha de como atuar Beckett, mas de como trazer esses elementos para que eles pudessem ser investigados na prática, para que atores e atrizes em formação, ou que já tenham passado por uma formação, pudessem reconhecer os seus recursos vocais e trabalhar a partir dos seus recursos vocais. Que essas possibilidades de trabalho, elas estão presentes na própria obra, propostas em imagem, proposta na fricção entre esses elementos, entre imagem e palavra, entre inversões de sentido, dubiedades. Como eu digo, um texto sem que ele seja afirmativo, mas que ele se torne dúbio. Não é só a construção lexical, mas faz parte do trabalho de atuação também dar vida a esse texto. E é um tipo de teatro que lida muito com a ideia de representação e não representação. Há uma fábula ali, mas há elementos da performatividade que se evidenciam o tempo todo na cena. São atores e atrizes imobilizados, são marcações muito precisas, mas que têm que ser atuadas de uma maneira que tudo isso deixe uma certa estranheza, uma incerteza sobre se aquilo é realmente aquilo que está aparecendo. Se esse esforço evidente é proposital ou escapa ao ator e à atriz. Algumas atrizes que atuaram a boca, por exemplo, na peça Eu Não, relatam um estado de estafa mental em terem que ficar ali imóveis e falando aceleradamente o texto, num fluxo contínuo de imagens que o texto propõe e que você, de alguma maneira, precisa se entregar a ele e se conectar com essas imagens. A própria Maria Alice Vergueiro fala de momentos em que parece que ela teve uma pane, um lapso. A Billie Whitelaw, que é uma atriz inglesa que também atuou esse texto, fala da mesma sensação de diversos momentos parecer que teve uma pane. Então é nesse sentido que se relaciona elementos de uma fabulação, de uma ficção, mas com elementos que é da performatividade, que é do real, que é do esforço mesmo de realizar isso. Está ligado aí com a performance. Então é um teatro ambíguo, cheio de incertezas e ambiguidades. Como é que essa voz também pode vir cheia de incertezas e ambiguidades, mas extremamente técnica? Já que é preciso que esses atores e essas atrizes tenham um pleno domínio da sua elocução e da sua atuação, da sua presença na cena, de como é que trabalham com todos esses elementos. Então esse é um resumo da minha pesquisa de mestrado.
Vocês podem encontrar ela no repositório de teses e dissertações da Unesp, do Instituto de Artes da Unesp. E foi a partir dela que nasceu a ideia do doutorado, que eu vou falar em outro momento, né? Bom, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Eu sei que não é um assunto fácil, mas eu adoraria poder falar mais sobre isso com vocês. Adoraria poder me aprofundar um pouco mais e a gente poder trabalhar isso, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Então, se você tem interesse, deixa aí seus comentários. Por favor, curte, compartilha, indica para as amigas. Então é isso, gente, por enquanto. Agradeço muito o apoio de vocês, agradeço a audiência. E em breve vem aí mais mini aulas. Compartilhem, deixem comentários, deixem sugestões de temas e assuntos, as dúvidas para que eu possa falar sobre elas e já já a gente se reencontra. Um grande beijo. Lembra de ativar as notificações, de salvar, isso tudo é muito bom para mim. Muito obrigado, gente, um beijo.